Excelente notícia no Flamengo, Felipe Luiz. Ousando na escalação do Mengão, jogo daqui a pouco, Flamengo e Fortaleza, Fortaleza e Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Daqui a pouquinho a bola rola para Flamengo e Fortaleza. Programação detalhada da equipe do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Ali por volta do meio-dia teve o almoço, às 4 horas da tarde lanche reforçado, às 5h10 da tarde saída para o estádio, jogo esse que acontece às 7h30 da noite. Logo após a realização da partida, às 20h para as 11 da noite, o Flamengo já sai do estádio do Castelão rumo ao aeroporto de Fortaleza. O voo ali, a decolagem está estimada para as 15 para as meia-noite, 15 para meia-noite, né? E o Flamengo chega às 3 horas da manhã, é o horário previsto na cidade do Rio de Janeiro, aí já para, enfim, recuperar o time, realizar ali um treinamento regenerativo e depois viaja para a Argentina na segunda-feira. Na segunda-feira viaja para a Argentina, terça fica na Argentina e na quarta-feira joga diante da equipe do Racing no Cilindro de Avejaneda, valendo a vaga na grande final da Copa Libertadores da América. Os uniformes para a partida de hoje já estão definidos. O Flamengo vai com o manto predominantemente branco, camisa branca, calção branco, meião branco, e o Rossi, né, tradicionalmente com o manto amarelo de goleiro do Flamengo, camisa amarela, calção amarelo, meião amarelo. Assim o Flamengo vai vestido para encarar o Fortaleza fora de casa, que vive uma situação bem complicada nas últimas partidas, apesar da troca de treinador que eles realizaram, né? O Vojvoda estava mais de anos, era à frente da equipe do Fortaleza, mas vive um momento de descenso no Campeonato Brasileiro. Ao contrário, o Flamengo vem de 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, 7 gols marcados, 3 sofridos. O Fortaleza vem de 2 vitórias, 3 derrotas nos últimos 5 jogos, 3 gols marcados e 6 gols sofridos, uma fase bem complicada na sua parte defensiva, jogando sobretudo em casa, pessoal. O pior mandante do Campeonato Brasileiro é a equipe do Fortaleza. O Flamengo precisa tomar cuidado para não ter nenhum jogador tirado da partida do enfrentamento diante da equipe do Sport no dia 1º de outubro. Isso porque Alan, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique estão pendurados e, caso recebam um cartão amarelo, desfalcarão o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport, que é a rodada que naturalmente já aconteceria. A rodada atrasada contra a equipe pernambucana acontece apenas no dia 13 de novembro, durante o período de data FIFA que nós estaremos, beleza? A nação rubro-negra, apesar dos preços abusivos cobrados pelo mandante Fortaleza, inclusive ações lá no Procon de Fortaleza, Edecon, né, que se fala, estão transitando, parece que foi denunciado Fortaleza, vai responder por isso, mas infelizmente o prejuízo ele já foi aplicado ao torcedor rubro-negro, mas de qualquer forma teremos uma presença maciça de torcedores rubro-negros, praticamente ali 9 mil rubro-negros presentes no ambiente hostil que virou o estádio do Fortaleza para a torcida visitar, porque além de ser caro, o torcedor do Fortaleza, ele acha que o cara que nasce no Nordeste, ele está obrigado, né, segundo a sua geografia, a torcer pelo time do Nordeste, né? E essa ignorância naturalmente se transforma em hostilidade ao torcedor que vai ao estádio para assistir
O Flamengo, desde 2015, o Flamengo marcou 23 gols em cobranças de falta direta. Nos últimos 5 anos, foram apenas 7 acertos. Apenas De La Cruz balançou as redes na derrota por 2-1 contra o Central Córdoba esse ano. Aliás, teve um gol do De La Cruz de falta também em 2024 contra o Atlético Goianiense, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em Goiás, Serra Dourada. E eu lembro, é tão raro você ver um gol de falta que quando acontece o gol de falta, você se lembra do gol de falta, né? Tem esse do Central, realmente o De La Cruz ele bate muito bem em falta, só que o cara é reserva, nunca está disponível, tem problemas físicos. Agora, eu acho que parte do discurso do Felipe Luiz, na entrevista coletiva, é dizer, olha, o gol de falta está se extinguindo por toda a parte do mundo. É verdade. Agora, ele como treinador, sabendo que os goleiros estão maiores, não tem tempo adequado para o atleta treinar falta, a barreira anda pra cacete, a arbitragem não fala nada, ele precisa desenvolver mecanismos. Sei lá, em vez de bater a falta direto, cria uma jogada ensaiada, toca daqui, toca de lá, pô, sabe? Fazer alguma coisa para aquela falta se transformar pelo menos numa chance real de gol. Mesmo que o goleiro defenda e pega um rebote, bate na trave, pega um rebote, entende? Eu penso pelo menos dessa forma. Em sua participação na GE TV, o ex-lateral direito do Flamengo, Rafinha, deu conselhos ao ponta esquerda do Mengão, Samuel Lino, para que ele recupere a sua boa fase. O Rafinha, ex-atleta do Flamengo, disse o seguinte: ele tem muita qualidade, ele é um grande jogador, mas quando vem da Europa para o Brasil é difícil, e quando vem para o Flamengo é mais difícil ainda. Todo dia tem que estar lá em cima, não pode deixar cair. O torcedor quer isso. Ele vem com muito prestígio da diretoria, do treinador, e todo mundo espera muito dele, né? O valor que foi aplicado na contratação dele é muito grande, então naturalmente se espera, né? Muito jogo dele. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando, ele tem a vantagem que o elenco é espetacular, então se 2 não tem legal, tem 6 para segurarem a onda, disse ali o Rafinha, e já acho que ele apresentou ali lampejos positivos na partida contra o Racing, como o gol que ele próprio marcou. Por isso aqui, um pequeno detalhe, ele estava em posição de impedimento, mas gerou jogo para o Flamengo também entrando na segunda etapa, que hoje, ele iniciando a partida, de fato desempenha um bom jogo, né, com a camisa do Flamengo. Aliás, contra o Fortaleza, o Flamengo terá a sua 16ª escalação diferente em 18 partidas. Pois é, o Felipe Luiz aí não exatamente, mas estilo Sampaoli, mudando a escalação. Não é exatamente estilo Sampaoli, porque muitas das mudanças que ele promove na escalação, ele é forçado a fazer, porque tem jogo quarto domingo, quinta domingo, então acontecem lesões, como a do Pedro, a do Everton Cebolinha, enfim, desgaste muscular, que se ele não for mexer vai complicar, né? O Ayrton Lucas, por exemplo, sai na frente do Matias Vinha hoje pela vaga na lateral esquerda e pode completar o seu jogo de número 200 com a camisa do Flamengo. E eu, sinceramente, não entendo a perseguição de alguns ao Ayrton Lucas. De fato, ele tem debilidades ali para sair jogando. O conhecimento do jogo em si, do Alexandro, é muito vasto, é um jogador de outra prateleira, ele é o titular. Mas lembremos, gente, eu vi comentários até, que até vou citar aqui quem foi, porque eu gosto dele, acho que ele comenta muito bem, o Gabriel Simões, disse que é uma temeridade colocar o Ayrton Lucas numa semifinal de Libertadores, né? Só que o que acontece é a necessidade do jogo, porque o Alexandre já estava desgastado. O Racing é uma equipe de muita ligação direta, bola longa, e ele teve que tirar o Alexandre e ou ele colocava o Vinha ou botava o Ayrton Lucas. E teve que botar o Ayrton Lucas, né? Num cenário de que o adversário
pressiona você para sair jogando. De fato, ele tem algumas debilidades ali que o Alexandro não tem, ou pelo menos tem menos do que ele, tem mais capacidade de construção de jogo. Mas ele tem força física, ele ajuda ali do lado esquerdo, lança uma bola em velocidade, ele corre. E assim, bem ou mal, não acho uma temeridade ele entrar numa semifinal de Libertadores, até porque ele já entrou numa final e entrou bem. E conseguiu a expulsão do atleta adversário. O zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Felipe Luiz, sente no início do jogo e ele tem que entrar para... Então, assim, é um jogador irregular, mas também não acho que falha e também faz gols. É bem irregular, mas não acho que é, nossa senhora, tô louco. Não acho essa coisa toda. Então, vamos aqui para o mérito da questão, para a escalação do Flamengo. O Gonçalo Plata realmente deve ser o escolhido para o lugar do Pedro. Saúl tende a ser o substituto de Eric Pulgar e Samulino reassume a ponta esquerda. Portanto, o Flamengo deve ir a campo com o goleiro argentino Agustín Rossi, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira formando o núcleo duro da zaga do Flamengo. Do lado esquerdo, Ayrton Lucas, meio campo, Saúl e Jorginho, De Arrascaeta no tripé de meio campo, Luiz Araújo caindo pelo lado direito, Samuel Lino caindo para o lado esquerdo e Plata caindo ali como falso 9, tornando um ataque mais móvel. Não é o fim do mundo o Flamengo não ter a presença do Pedro. Lembremos que quando o Felipe Luiz ele inicia o seu trabalho no Flamengo, ele não tinha o Pedro. E ele inicia muito bem. O Flamengo conseguiu vitórias, o Flamengo conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com autoridade, eliminou o Corinthians na semifinal, venceu o Atlético Mineiro. Tudo bem, tinha o Gabigol, mas o Gabigol naquela fase, né, já de fase ruim dele com a camisa do Flamengo, né, atuou sem o Pedro nas finais da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão na Supercopa do Brasil, o Flamengo foi campeão em cima do então campeão brasileiro da Libertadores. Tudo bem que já tinha perdido alguns atletas ali, mas o Botafogo, então, ele sabe armar uma equipe sem necessariamente ter a figura desse centroavante ali. E o Plata sabe jogar mais nessa posição de falso 9 do que o Bruno Henrique, que já reclamou e chiou na última entrevista coletiva jogando ali. E pela madrugada, gente, um time que tem Arrascaeta, Jorginho, Saúl, Luiz Araújo, Samuel Lino, Plata, Danilo, Léo Pereira, não é possível que a gente vai partir de um ponto que esse time não consegue ganhar da equipe do Fortaleza. Caso o Flamengo vença o Fortaleza, e aí é a melhor notícia possível, o Flamengo vai dormir na liderança do Campeonato Brasileiro para se manter no topo o porco Palmeiras. Já amanhã, às 8h30 da noite, no domingo, vai ter que empatar, pelo menos empatar, empatar, diante da equipe do Cruzeiro em São Paulo. Palmeiras que tá com um pepino desgramado para descascar, isso porque tomou um baile da LDU, então as atenções terão que se virar naturalmente para esse segundo jogo em São Paulo na quinta-feira, e tomara que todos nós na quinta-feira estejamos assistindo o jogo do porco, tranquilos com a classificação do Flamengo e aguardando o nosso adversário, assim como foi em 2022, né? Enfim, vamos ver o que vai dar nesse jogo em São Paulo. O Carrascal está suspenso da partida de hoje, então não adianta pedir o Carrascal, mas é evidente que ele vem jogando demais com a camisa do Flamengo. CBF prepara fair play financeiro com controle de gasto de elenco e de dívidas, pessoal. Ao que tudo indica, o projeto do fair play financeiro deve sair do papel para a prática a partir do ano que vem. Isso vai ser muito bom para o Flamengo, isso vai ser muito bom para aqueles times que não são caloteiros, que pagam as suas dívidas em dia, né? Que não fica aí igual um Corinthians, igual um Atlético Mineiro, igual um Botafogo também que não paga, né? Dá calote, é campeão dando calote, um monte de gente. Enfim, né?
Vamos ver se essas práticas de fato serão eliminadas, é difícil, pelo menos mitigadas, diminuídas no futebol brasileiro, que o Mengão ganhou hoje do Fortaleza. A transmissão na Pedrão RNTV, aguardo sua presença lá, só digitar aí na busca do YouTube. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.